de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar um pouco a convocação do Carlo Ancelotti para os dois amistosos da seleção brasileira que vão acontecer aqui nesse mês de novembro. Não me pergunte quais são os confrontos que eu não vou lembrar, só sei que são confrontos mais fracos, pois os confrontos que realmente interessam vão acontecer no ano que vem, que são dois times europeus. Aí sim a gente vai conseguir realmente saber e entender se a seleção está realmente preparada para a Copa do Mundo. Esses dois confrontos, se eu não me engano, são dois confrontos mais fracos e obviamente que talvez exija que a seleção brasileira tenha um desempenho maior de preparo físico, mas no sentido de qualidade talvez não seja o mais alto nível. Então talvez a seleção tenha que realmente se sobressair e obviamente dar a entender que é uma seleção superior e pode muito bem conseguir bons resultados. Bom, dado toda a situação e o jogo contra o Japão, obviamente que a gente talvez não esteja com expectativas muito altas, ainda mais com alguns nomes sendo repetidos de um jeito cansado por parte do Carlo Ancelotti. Mas eu acredito que as coisas estão caminhando bem, estão caminhando num ritmo tranquilo e obviamente que a seleção vai fazer uma grande Copa do Mundo, mas acho que com certeza se o Carlo Ancelotti tivesse mais tempo, a gente teria uma expectativa maior e talvez uma esperança de que realmente a seleção pudesse conseguir o Hexa. Mas bora acompanhar aqui qual é a convocação. Eu vou deixar o vídeo rolar primeiro e depois eu vou pausando nos nomes e comentando em cima. Goleiros são Bento, Al-Nassr, Ederson, Fenerbahçe, Hugo Sousa, Corinthians, Defensores, Alexandro, Flamengo, Caio Henrique, Monaco, Danilo, Flamengo, Eder Militao, Real Madrid, Fabrizio Bruno, Cruzeiro, Gabriel Magallanes, Arsenal, Luciano Juba, Bahia, Marquinhos, Paris Saint-Germain, Paulo Henrique, Vasco da Gama, Wesley, Roma. Mediocampista, Andrei Santos, Chelsea, Bruno Guimaraes, Newcastle, Casemiro, Manchester United, Fabinho, Al Ittihad, Lucas Paquetá, West Ham. Atacantes, Estevao, Chelsea, João Pedro, Chelsea, Luis Enrique, Zenit, Mateus Cunha, Manchester United, Richarlison, Tottenham, Rodrigo, Real Madrid, Vinícius, Real Madrid, Victor Roque, Palmeiras. Então essa foi a convocação do Carlo Ancelotti. Acredito que tem alguns nomes que são bem interessantes, mas outros, na minha opinião, já não são tão interessantes assim. Eu só vou mutar aqui para não ter que ficar ouvindo ele falando os nomes de novo. Mas de goleiros ele levou, né? Ele vai levar o Bento. Opa, não vai dar para pular assim. Ele vai levar o Bento. Qual que é o próximo? Bento, Ederson e Hugo Sousa. Na minha opinião, acho que ele realmente acerta com os nomes. Eu não levaria o Bento. O Everson talvez eu levaria, mas eu acho que eu não levaria o Bento. Não vejo no Bento um bom goleiro. O Hugo Sousa foi testado no jogo da seleção do Japão e não atuou tão bem assim. Então demonstrou que talvez por um goleiro de linha ele seja um goleiro fraco. Mas obviamente que como a sua especialidade é pegar pênaltis, então talvez ele está sendo realmente levado para que possa atuar nessa parte de uma possível decisão que aconteça pelos pênaltis. Então talvez o Hugo Sousa se sobressaia nesse sentido e eu acho que é uma ótima estratégia por parte do Brasil, já que os goleiros do Brasil não são assim exímios pegadores de pênalti. O goleiro que eu gostaria de ter, que tivesse sido convocado na convocação anterior, agora para essa, eu acredito que não tenha assim um brilho ou mesmo algo que possa realmente considerar que ele seja convocado, apesar de que o seu time tem tido boas atuações, tirando o último confronto, que é o Léo Jardim do Vasco. Eu acredito que ele merecia mesmo ter uma oportunidade para a convocação da seleção. Outro talvez goleiro seria o Gabriel Brazão, mas acho que
toda a situação que envolve o Gabriel Brazão por estar num time tão ruim que é o Santos prejudica o jogador e faz com que ele não seja totalmente instável ao invés de estável. Portanto, eu, tipo assim, assino embaixo a parte de não levar o Gabriel Brazão, mas gostaria muito bem de ver um Léo Jardim na seleção brasileira e colocaria ele no lugar do Bento. Acredito que o Bento nem faz muito sentido ele estar nessa seleção. Indo para os defensores, ele chama Alexandro do Flamengo. Se eu não me engano, para a parte de lateral esquerdo, o Brasil está um pouquinho realmente defasado, então não julgo por levar um jogador experiente, que é o Alexandre, e talvez isso possa constar e ser bem importante para a Copa do Mundo. Ele mistura meio que os laterais e os zagueiros, então fica um pouco difícil identificar quem é quem. Acho que Caio Henrique, se eu não me engano, é lateral também. E igual eu já tinha comentado antes, essa parte dos laterais não está tão decidido, então ele só repete um jogador que ele chamou e para ver se realmente o jogador consegue se consolidar por parte das laterais. O outro jogador é o Danilo. O Danilo, eu acho que talvez eu entenda por que ele está levando o Danilo, do sentido de jogador coringa. É um jogador que atuava pela lateral direita e agora atua como zagueiro. Então você tendo um jogador que consiga fazer essas duas funções, por mais que o Danilo já esteja numa idade avançada e não tem mais força para jogar de lateral, ele seria o que o Militão foi para o Brasil na Copa do Mundo, em que o jogador atuou pela lateral direita e foi um ótimo lateral direito na parte de marcação e nem tanto apoiando. Já o Danilo, que quando tinha uma juventude maior era um exímio apoiador, desse caso o seu forte é mesmo a parte da marcação e também no sentido de gols de cabeceio. O Danilo tem sido realmente importante para o Flamengo e alguns gols decisivos. Isso aconteceu na Copa Mundial de Clubes e pode muito bem acontecer numa seleção brasileira. Continuando aqui nos defensores, outro nome foi o Militão, para mim nenhuma surpresa. É um jogador muito bom, muito conciso e obviamente que o Carlos Sainz está querendo dar ritmo ao jogador para que ele possa atuar muito bem na Copa do Mundo do ano que vem e também traga um pouco de confiança para o mesmo. Fabrício Bruno, eu confesso que eu não levaria. Me decepcionou muito no jogo contra o Japão. É óbvio que tem aquelas pessoas que vão dizer que um jogo não é o suficiente para você já descartar o jogador, mas no caso do Fabrício Bruno eu descartaria facilmente, porque realmente acredito que ali foi demonstrado uma grande falha por parte dele de não ser um jogador estável, e essa instabilidade numa Copa do Mundo pode causar uma eliminação e desclassificação do Brasil da fase mata-mata. Próximo jogador é o Gabriel Magalhães. Eu acho que é um zagueiro interessante para se levar, vem se consolidando mesmo, não só no Arsenal, como também na seleção brasileira quando recebeu a oportunidade. Então não vejo nenhum absurdo ele levar o Gabriel Magalhães. O outro é o Juba, e esse Juba todos, assim, eu vi muitos comentaristas aqui no Brasil, mesmo torcedores, pedindo esse Juba na seleção brasileira. Confesso que eu não tenho nenhum tipo de conceito sobre o jogador, então eu só vou esperar para ver o que esse jogador tem a oferecer caso receba a oportunidade na seleção brasileira. O outro jogador é o Marquinhos, e Marquinhos é titular absoluto na seleção brasileira e óbvio que já tem seu nome cravado para a convocação da Copa do Mundo. Eu acho que isso não tem dúvida. O que tiraria talvez o Marquinhos de uma convocação seria algum tipo de contusão ou problema pessoal. O Paulo Henrique é um jogador que me deixou bem contente no jogo contra... acho que foi contra o Japão que realmente ele fez o gol e tem uma boa participação, mas confesso que ele falha um pouco na parte da marcação. É um ótimo apoiador, mas na parte da marcação ainda deixa dúvidas. Então talvez o Ancelotti levar para a seleção brasileira faça com que o jogador crie um pouco mais de confiança e mesmo minutagem com a amarelinha. E o próximo é o Wesley, que o Wesley foi e está sendo talvez o lateral mais consistente da seleção brasileira, apesar de seu futebol não ser tão brilhante assim. É um jogador interessante e é um jogador diferenciado que pode surpreender muito bem em situações inesperadas e que talvez a seleção precise de um diferencial. Acho que é do Wesley que talvez a seleção vai buscar essa
essa situação ou oportunidade. Terminando os defensores, o Ancelotti começa com meio-campistas, que aí ele envolve tanto o volante como o meio-armador. E já começa com um nome que eu não gosto, que é o Andrei Santos. É um jogador que vem atuando, acredito, regularmente bem no Chelsea, mas não me brilha os olhos na seleção brasileira. É realmente um jogador apático por ser um volante. É um jogador que não traz nenhum tipo de brilho quando veste a amarelinha e parece mais um gato assustado ou mesmo um jogador que tem medo de atuar pela seleção. Então, dado todas essas situações que eu observei com ele com a camiseta da seleção brasileira, obviamente que eu não chamaria para a seleção. O outro jogador é o Bruno Guimarães, e esse jogador eu já critiquei aqui muitas vezes, já até coloquei numa tier list de que eu não aguentava mais ver ele na seleção, mas confesso que mudei minha opinião e consigo ver hoje ele como sendo um titular da seleção junto com o Casemiro. Então não tenho mais nenhum tipo de, como eu posso dizer, pegação de pé em cima desse jogador que faça com que eu fique aqui enchendo o saco falando que ele não deve mais estar na seleção. Outro jogador, obviamente, é o Casemiro, e esse vai ser o nosso volante titular da seleção na Copa do Mundo de 2026. E por último, um nome que, na minha opinião, foi estranho de ver. Nem sabia que o Fabinho ainda estava jogando futebol. E de repente ser convocado para uma seleção brasileira só demonstra que o Carlo Ancelotti gosta realmente de jogadores que na cabeça deles são pilares e confiantes para ele em determinadas situações. Sobre o futebol do Fabinho na época do Liverpool, um futebol que eu gostava bastante. Realmente era um volante de muito boa marcação, só que onde ele vem atuando, que eu nem faço a mínima ideia onde seja, não acompanho, então não sei se é um jogador para a seleção. Mas é o famoso, vamos ver o que acontece, já que o Carlo Ancelotti fez esse tipo de análise para levar o jogador, vamos ver o que o Ancelotti tem a nos demonstrar nessa seleção brasileira. O último meio-campista é o Paquetá, e isso é óbvio que talvez seja um dos únicos meias armadores que o Brasil tenha realmente na seleção brasileira, já que o Rodrigo não quer atuar por essa função, então sobra realmente para um Lucas Paquetá atuar como meia armador. Indo para os atacantes, acho que nenhuma surpresa em levar o Estevão. Tem sido brilhante no Chelsea, tem sido também brilhante na seleção brasileira. É um jogador que quanto mais minutagem você dá, mais ele demonstra que pode oferecer cada vez mais para a seleção brasileira. Então Ancelotti acerta muito em levá-lo. É engraçado que o Ancelotti, em vez de falar Estevão, fala Estevão. É muito curioso. O outro jogador é o João Pedro, que é um centroavante assim que falta se provar um pouquinho na seleção brasileira. No Chelsea, determinados jogos consegue atuar bem, mas na seleção brasileira não teve ainda nenhum tipo de brilho ou diferencial ou demonstração de que a 9 é dele e ele é titular. Então talvez o Carlo Ancelotti queira dar mais oportunidade para esse jogador, percebendo que ele não tem um 9 na seleção brasileira. O outro jogador que ele levou como 9, a gente sabe que não sabemos o porquê que ele está lá, mas ainda vamos chegar nesse nome. O próximo jogador foi o Luiz Henrique, é um jogador que tem os seus altos e baixos. Ele veio, fez uma boa participação e de repente nos outros jogos não atuou tão bem, então talvez esse tipo de instabilidade seja até bom para o Brasil, porque é um jogador que consegue jogadas inesperadas quando está bem inspirado. O problema é, se você cai num jogo de mata-mata em que o jogador não atua nada, vai ser um cone dentro de campo, e aí o Ancelotti tem que lidar com tudo isso. Próximo atacante foi o Matheus Cunha, e eu confesso, já disse aqui várias vezes, que eu gostaria muito de ver esse jogador na seleção brasileira, e o Ancelotti convocando ele recorrentemente é algo que me alegra muito, dado a grande vontade que esse jogador demonstra dentro de campo, e eu acho que é um dos poucos que realmente veste a camiseta da seleção com o máximo respeito e entrega toda vez que tem oportunidade. Mas o nome é... cara, esse daqui
Eu não sei, realmente, eu não sei o que o Carlo Ancelotti tem na cabeça em levar Richarlison para a seleção brasileira. É um jogador que não demonstra nenhum tipo de característica boa quando veste a amarelinha e já se tornou assim, sei lá, vai ser literalmente o patinho feio dessa seleção, porque tudo indica que o Carlo Ancelotti vai levá-lo para a Copa do Mundo e a gente vai ter que aturar e olhar para esse cara no banco toda vez que a gente precisar de uma peça de reposição. E isso, na minha opinião, é um erro para uma competição tão importante que é a Copa do Mundo. O Ancelotti levou o Rodrigo, que eu acho que isso é incontestável, já que o Rodrigo é um dos grandes jogadores, eu ia dizer principais, mas obviamente que no Real Madrid tem tido um pouco de controvérsia referente a quem é titular e quem é reserva entre Rodrigo e Vini Júnior, mas no meu time ou escalação, obviamente que o Rodrigo é uma das peças principais e não é à toa que ele vem atuando desse estilo de jogo na seleção brasileira. O outro jogador é o Vini Júnior, então o Ancelotti tenta demonstrar, não diria demonstrar para o Real Madrid ou para o Xabi Alonso, mas demonstrar obviamente para a seleção brasileira e para todos que Vini Júnior e Rodrigo conseguem sim jogar juntos e são jogadores excelentes para poder atuar e ter aquela famosa estrela para um jogo importante da Copa do Mundo, já que o Neymar ainda não está totalmente recuperado para a seleção brasileira. Acredito que teremos que contar com Estevão, Vini Júnior e Rodrigo. Eu acho que esse trio ainda tem muito a oferecer para a seleção brasileira. E por último, uma grande surpresa, na minha opinião, foi o Vitor Roque. Por mais que o jogador tenha realmente atuado muito bem pelo Palmeiras, é um tipo de centroavante que é mais batalhador do que realmente finalizador. Não diria finalizador, mas ele é mais batalhador do que realmente eficiente. Mas, se de repente vestir na amarelinha as coisas mudem, a chavinha muda, obviamente que Vitor Roque em uma boa fase é um excelente centroavante. Talvez outro nome que competiria com o Vitor Roque se estivesse atuando bem seria o Yuri Alberto. São dois jogadores que demonstram bastante vontade dentro de jogo, por mais que às vezes a qualidade técnica não acompanhe muito bem essa qualidade. Mas como o Yuri Alberto não tem atuado tão bem pelo Corinthians, sobrou mesmo para o Vitor Roque receber essa oportunidade. Eu espero que o jogador agarre isso com unhas e dentes, porque acredito que não seja tão fácil assim você receber uma oportunidade de estar na seleção e muito menos jogar na seleção. Então, espero que o Ancelotti realmente se disponha e faça com que o Vitor Roque atue para a gente ver se o jogador tem ou não tem esse tipo de alcunha como a amarelinha. Esse foi a convocação do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Acredito que foi uma excelente convocação, dado alguns nomes um pouquinho peculiares, como o do Fabinho, Richarlison, entre outros. Eu acho que Fabrício Bruno também entraria nessa lista de jogadores peculiares. Desses três, obviamente que eu estou querendo muito ver o futebol do Fabinho, porque eu não tenho noção nenhuma de como o jogador tem atuado no time que ele está atuando, que eu também não faço a menor ideia. E além disso, eu gostaria muito de ver o Vitor Roque recebendo a oportunidade. Acredito que se o Ancelotti for com um tipo de escalação que exija ter um centroavante, o seu centroavante vai ser o Vitor Roque, vai ser o João Pedro, e talvez o substituto imediato seria o Richarlison. Mas eu espero que o Ancelotti pule o Richarlison e coloque o Vitor Roque, caso haja essa necessidade ou mesmo oportunidade para o jogador, porque eu acho que você dá esse tipo de mérito ou mesmo reconhecer os jogadores aqui no Brasil faz com que o torcedor brasileiro se anime mais com os jogos da seleção. Acho que muitos dos torcedores se afastam de assistir a seleção porque os seus jogadores não estão lá. A gente não vê o tipo de representatividade de jogadores realmente que atuam aqui no Brasil estando na seleção brasileira. São sempre 2, 3, 4 no máximo, e a maioria sempre estrangeiros, e isso afasta o torcedor brasileiro que gostaria, já que a gente tem que aturar essas datas FIFA que por mim seriam direcionadas para outro sentido, talvez criando algum tipo de liga ou copa e não sequência de amistosos, que eu acho bem estranho, bem ruim.
Porém, já que a gente tem que, a única coisa que nos resta, que seja jogadores que a gente vê atuando aqui realmente no Brasil e não os jogadores só lá do estrangeiro, porque muitas vezes a parte de você se sensibilizar pela seleção brasileira, parte de jogadores que você já está acostumado a ver ou jogadores que você gosta de ver atuando aqui no Brasil. Quando vem um jogador de fora, a gente só mesmo desanima com tudo isso. Mas e você? O que você acha? O que você pensa dessa escalação do Carlo Ancelotti? Gostou dos nomes? Gostou de todos os que estão ali? Gostou do Pombo sendo convocado mais uma vez? Eu não sei porque o Ancelotti fica fazendo isso com a gente. Às vezes eu acho que é tortura mesmo e tá funcionando. Bom, eu vou ficando por aqui. Gostaria de pedir, obviamente, que você deixe o like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Tamo junto e falou!